Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a nossa presidente do IBESC pelo convite, Jussara. O ano passado, como foi falado pelos meus conterrâneos, esse evento foi sobre o nosso estado, a calamidade, né, que assolou o nosso estado, e então a gente tem um carinho muito grande pelo evento, né, e por essa casa, e espero que a gente consiga estar à altura das sessões que foram de manhã, né, tenho certeza que sim, com esses titãs aí de cada um das suas áreas e mercados. A nossa sessão, né, ela trata exatamente do mix entre tecnologia, eficiência e sustentabilidade, né, que é super importante para todos os modais, para toda a logística brasileira. Eu estou executivo, né, de um terminal de containers, que é o maior da parte sul do Brasil, Tecon Rio Grande, que é do grupo Wilson Sons. Não existe terminal de containers sem implantação de automação, sem inovação, hoje no mundo e no Brasil. Então, várias das tecnologias que vão ser faladas aqui, seja ela gêmeo digital, seja ela IoT, seja ela o que for, nós temos em algum processo, né, operacional. Né? Nós, pela manhã, vimos aí a BTP, Brasil Terminal Portuário, que é um titã do nosso mercado também, também fazendo 5G. Né? Nós temos automação nos gates com inteligência artificial, biometria, né, e OCR há mais de 10 anos, e agora implantamos isso na beira do cais, né, trazendo acurácia, trazendo eficiência. Então, o que a gente espera agora dessa sessão é uma discussão bem rica, cada um na sua área, né, e temos que nos ater ao tempo, porque temos um dos colegas que tem até um voo para pegar, então não vou me estender por muito, tá? Então, o primeiro é um grupo de convidados, né, liderado pelo senhor Antônio Grandini. Tá? O senhor Antônio Grandini é um executivo e consultor com ampla experiência em supply chain, operações e transformação digital, atuou em multinacionais como L'Oréal, Unilever, Baxter, sócio da Telestot Tompkins, lidera projetos estratégicos para fundos de empresas em foco em eficiência, governança e inovação. Junto com eles, nós temos o Fernando Ferreira, presidente da Troll Tecnologia, com mais de 10 anos liderando inovações em rastreabilidade, visibilidade e gestão de riscos logísticos no Brasil. E o Pedro Gonçalves, que é engenheiro florestal, focado em descarbonização, né, inventários de GE e certificações, atuando na Neocert com estratégias sustentáveis e rastreabilidade ambiental. O painel deles vai tratar de descarbonização como modelo operacional a ser perseguido, né? Então, vai ser interessante porque toca em sustentabilidade. Antônio, com a palavra. Obrigado. Só para saber, 15 minutos, já está, 30 minutos, já está aqui. Bom. Está ligado? Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que, a partir do momento que foi colocada essa proposta da descarbonização, na verdade, o que a gente tentou fazer é olhar isso de uma maneira sistêmica, né? Olhar isso de uma maneira processual e trazer isso para a realidade do dia a dia de uma operação logística. E dentro disso, fica muito claro, né, todo o desafio que dentro da logística a gente tem com relação à questão da emissão, pela responsabilidade, pelo tamanho, pela representatividade que a logística tem, né, dentro dos processos como um todo nesse caso, mas também o peso e o impacto da descarbonização. Então, dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, nós temos uma plataforma, uma solução que trabalha isso da perspectiva da melhoria, né, operacional, no sentido de fazer com que você possa otimizar os seus processos e reduzir o seu impacto, tanto na emissão, mas principalmente também no processo, né, de entrega como um todo. E aí, né, para passar aqui, esse daqui. Tá joia, tá joia. Dentro dessa proposta, e organizando essa ideia, né, como eu falei, processualmente, a gente entende, né, que esse é um processo que, por si, ele não funciona de uma maneira isolada. E que, como dentro de um processo de melhoria contínua, a gente entende que a primeira atividade principal que a gente tem que fazer é evitar, né, o máximo possível a questão da emissão. Uma vez evitando esse processo, o que eu preciso garantir que, uma vez otimizado o processo, eu vou medir ele com qualidade de uma maneira assertiva, de uma maneira correta, para ter certeza de que aquilo que está sendo emitido, né, está sendo inventariado e que, posteriormente, será compensado de uma maneira adequada.
A compensação, ela vem com base na neutralização que eu faço, na geração, na compra de créditos, né? E, por fim, a regeneração, que são projetos que geram os créditos. Então, o que a gente vai tentar mostrar para vocês hoje, e aí eu pedi a ajuda do Fernando e do Pedro, é exatamente como isso funciona na prática, olhando para a logística como se fosse uma torre de controle, um centro de comando operacional, onde você tem todo o planejamento e a execução das atividades logísticas que são relacionadas com o dia a dia logístico das entregas. Isso sendo otimizado já na sua origem, né? E aí nós vamos ver um pouquinho, o Fernando vai falar um pouquinho da Troll, como é que a Troll opera nesse sentido, e a solução ela atua para tentar otimizar o máximo possível a questão das entregas, reduzindo as emissões. Depois disso, como a questão da medição, a gestão e a regulação do inventário falam com a questão da compensação e a regeneração. E o Pedro vem falar, então, da Neocert, que certifica esse processo, né? E depois os projetos que, eventualmente, são gerados e criados para poder criar e fechar este ciclo, né? Então, a ideia foi trazê-los, né, nesse sentido, para que vocês pudessem sentir um pouco na prática, né? Eu acho que a proposta foi essa, né? Trazer, tangibilizar esse processo, né, de uma maneira bem prática, bem materializada, usando as tecnologias. Então, pedi a ajuda dos universitários aqui, né? E eu acho que agora eu passo para vocês e fecho daqui a pouquinho a nossa discussão. Posso ir passando? Posso ser? Então, Fernando. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Tema de extrema sensibilidade, e espero que a gente consiga, a partir dessa tarde, aumentar um pouquinho o grau de sensibilidade a esse tema, né, ambiental pré-COP 30, hein, que traz a voga um pouco mais, né? Então, como primeiro braço dessa estratégia aí do Grandini, a gente entra com uma plataforma, uma plataforma desenvolvida para soluções logísticas, que eu comecei a idealizar e comecei a construir lá a partir do início de 2021, que num primeiro momento a gente olhava para uma ideia de rastreabilidade e visibilidade. Então, eu percebi que a gente precisava ter agilidade para conectar, para se integrar com sistemas. Aí começamos a fazer uma plataforma integradora, pegando os hardwares dos caminhões, dos veículos, né, dos rastreadores. E conseguimos ali, a partir daí, né, integrar praticamente toda a cadeia de maneira nativa, nossa, né, desenvolvimento próprio, das demandas para os suprimentos até a última milha, né? First mile, last mile, middle mile, isso tudo integrado a um conceito que o Grandini trouxe de fora para a gente, né? que é um command center, né? Onde a gente enxerga tudo, planeja e tem agilidade para tomar aí os desvios em tempo real. Beleza? Consideramos que isso ela é uma base, tá, para que a gente tenha a eficiência operacional e, consequentemente, uma base para a eficiência ambiental, menos emissões, né? Então, como está, né, cada decisão mais eficiente é um passo a menos em emissões. Então, como pilar principal aí do nosso negócio, a gente passou, né, controle de rota, mas muito foco na estrutura de last mile, que é uma estrutura de difícil controle e onerosa dentro do processo logístico. Começamos a trabalhar com as questões de roteirização, com predição, né, com aprendizado da máquina, com machine learning, para entender onde ocorriam desvios, onde ocorriam atrasos, tá? Para consolidar as rotas de entregas da maneira mais inteligente, mais assertiva, mais preditiva e mais ágil possível, né? Entendendo ali os desvios e adaptando todo dia às situações do momento. Tá?
objetivo e consequência: eliminações de viagens desnecessárias, eliminações de rotas improdutivas, né? Base alertas, base previsões e base estudo. Tá? Monitoramento contínuo, então o tempo inteiro ali a torre, né, o Command Center está olhando para o cenário e apoiando a linha de frente, a linha dos motoristas, tal, na execução do planejado. Então, a gente passa um pouco pelos exemplos que a gente, através desses algoritmos que a gente desenvolve nas otimizações, e também ganhamos uma ótima experiência para o uso da inteligência artificial, com foco de eliminar muito a reentrega, né? Que é mais quilômetro rodado e mais emissão. Então, a gente começou a trabalhar com inteligência, com agentes, muito no foco de um problema que a gente tem bastante no B2C, principalmente, que é o desempenho do georreferenciamento nos endereços, né, incompletos, e também nos clientes ausentes, nas entregas do B2C também, que é também uma dor muito grande. Então, como um case prático, a gente tem uma operação grande no Nordeste, Norte e Nordeste do Brasil, de 200 e poucas mil entregas mês, que eles tinham uma taxa de devolução de 9,3. Vai, não entrega, vai de novo, não entrega, vai de novo, não entrega, levanta a mão. Né? Então, você vê a falta de produtividade, de eficiência, né? e a emissão desnecessária. Hoje, a gente já está com um modelo aplicado lá, coisa de uns 6 meses, 5 meses, e estamos já falando com uma taxa de devolução de 4,8. Tá? Então, muito, né, a fazer ainda, mas aprendendo lá no dia a dia. Tá? Isso aqui também a gente trouxe um case nosso aí também, que ele são 80 veículos numa operação de distribuição urbana e interurbana, tendo rotas que chegam aí até uns 900 quilômetros, né, entre cidades, né? Então, a gente conseguiu reduzir em 9,5 quilômetros o deslocamento, né, periódico, baseado em planejamento, né, melhor e ajustes no dia a dia, na operação em tempo real. Isso traz economia considerável de combustível, né? Nesse caso aí anualizada em 3,5 milhões. Tá? A frota ela foi reduzida de 150 quilômetros-dia para 136 quilômetros-dia, então quer dizer que a gente conseguiu aumentar a performance de entrega por quilômetro rodado, tá? Totalizando 1 milhão e alguma coisa de quilômetros rodados há menos anos. Tá? Então, traduzindo isso para o nosso bate-papo aqui, para o nosso fórum, tá? Temos uma redução de 12% nas emissões de CO2 dessa operação especificamente falando. Tá? Vamos falar um pouco como a gente mede, um pouco mais do fórum aí do Pedro na sequência, tá? Mas a gente, na nossa camada, a gente entende que dado trabalhar os dados, lapidar os dados é o core, né? Eu digo que lá na Troll, a gente tem os devs, né, e tal. Vem cá, aqui todo mundo trabalha para dados, né? E aí parte dos nossos dados a gente usa como contribuição da Neocert e da Carbon, BR Carbon, para que a gente faça aí o nosso ciclo fechar, né? De medição, auditoria, compensação, regeneração, né? Beleza, Pedro? Vai lá. Você, Pedro. Certinho, obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro Emídio. Sou, como falaram, formado em engenharia florestal. Sou assistente de operações da Neocert e fico muito grato de poder vir aqui apresentar nossas soluções aqui nesse espaço da Fiesp e no evento. E eu vim aqui linkando o que o Fernando falou. A coisa mais questão hoje no nosso trabalho é os dados. E dentro da nossa solução que se integra com a Troll é a nossa plataforma EasyGHG.
que é uma plataforma que visa mensurar as emissões de gás de efeito estufa das operações das instituições parceiras nossas. Que a partir da coleta de dados, como o Fernando faz com a Troll, a gente consegue transformar esse dado em pegada de carbono do deslocamento da logística, baseado na metodologia da GHG Protocol, que é uma metodologia internacional que hoje tem um programa brasileiro organizado pela FGV, e a gente integrou essa plataforma digital devido à dificuldade na utilização da ferramenta de cálculo da GHG Protocol. Não sei se alguém aqui já conhece ou já utilizou a ferramenta, uma ferramenta bem complexa, e tendo em vista como o dado é a condição mais importante para o nosso trabalho, a gente visa que a criação de uma plataforma digital para esse inventário viabiliza muito esse tipo de trabalho, contribuindo para as medições, principalmente da cadeia de logística que integra as emissões de escopo 3, normalmente, de seus clientes, que são as emissões de upstream, downstream. A integração da nossa plataforma para a coleta de dados API facilita muito as empresas de logística utilizarem isso como um novo viés, de vocês conseguirem utilizar como a demonstração das suas emissões seja um novo facilitador. Pode passar. E qual que é a importância desse tipo de trabalho? Eu entendo que hoje, pelos movimentos hoje de descarbonização, tem muitas empresas tendo interesse em conseguir mensurar as suas emissões, principalmente para a questão da eficiência operacional, que, igual a exemplo da Troll, quando você consegue mensurar suas emissões e demonstrar que você tem um hotspot de emissões na combustão móvel, você otimizar ela e deixar ela com a pegada de carbono menor, quer dizer que você utilizou menos combustível. Então, isso, além de afetar na mitigação da mudança do clima, desempenha em eficiência operacional. E, claro, com isso, temos também o fortalecimento da marca, que é quando você consegue demonstrar a sua pegada de carbono com maior eficácia, contabilizando seu escopo 3, você tem vantagens de mercado frente a clientes e tem uma valorização da sua marca, com a maior eficiência do seu cálculo de pegada de carbono. E também tem as questões hoje, que é o acesso a financiamentos de descarbonização. Igual o próprio exemplo da Nova Indústria Brasil, hoje, o Plano Clima, que estão vindo a sendo implementados, visando financiar projetos que têm esse apelo pela descarbonização, que visam essa mitigação da mudança do clima. Então, quando a gente consegue realizar a mensuração da nossa pegada de carbono de uma forma mais adequada, conseguir reportar isso e verificar, a gente consegue fechar esses 3 pilares dentro do processo. Pode passar. E é isso. E disso a gente coloca como o nosso trabalho hoje na Neocert a jornada de descarbonização, que trilha todo esse caminho do MRV, que é um sistema onde a gente consegue visar os impactos positivos de uma operação na mitigação da mudança do clima. Quando a gente consegue fazer o primeiro processo, a mensuração, que é exatamente a utilização da ISO-GHG para conseguir monitorar essa pegada de carbono, e também o processo do engajamento, que a gente consegue treinar os colaboradores da empresa que são responsáveis por esses dados, porque esses dados, normalmente, de empresas grandes, vêm de diferentes setores. E, para a gente conseguir compilar esses dados, a gente tem que ter esse engajamento, ter esse treinamento de colaboradores, para ele entender o que esse dado que ele está gerando para a gente vai funcionar. E, a partir desse momento, a gente, com os colaboradores engajados, com a mensuração feita das emissões, a gente passa pelo próximo papel, que é a redução de emissões, que é quando a gente identifica os principais pontos de emissões da operação e propõe redução, que seria como se uma empresa tivesse um problema na logística de altas emissões por combustão móvel, e aí entrasse uma meta de redução que a Troll poderia solucionar, que a partir da redução da eficiência da logística, você pode vir a ter uma redução de 12%, igual ele falou. Imagina se você emite 1.000 toneladas e você reduz 12%, são 120 toneladas a menos de carbono que você emite, que futuramente, de acordo com as novas regulamentações, igual a Lei 15.042 de 2024, que regulamenta o SBCE, você vai poder estar deixando de comprar 12% a menos de crédito de carbono, 120 toneladas a menos, que aí entra no próximo processo. A partir do momento que você conseguiu reduzir ao máximo suas emissões, a gente passa pelo processo de neutralização, que é a gente demonstrar para as empresas quais são os melhores processos para você conseguir ter uma neutralização de emissões, que hoje a gente preza pela compra de créditos de carbono verificados, que é o melhor hoje, caso seja do interesse da empresa hoje fazer isso, porque hoje a gente está no mercado voluntário de crédito de carbono. A gente começou a entrar no mercado regulado a partir da Lei de 15.042 de 2024,
que a partir dos 5 anos que ela tem para ser implementada, certas empresas vão ter passar por certas medidas. Empresas que emitem mais de que 25 mil toneladas, elas vão ter que passar pelo processo de inventário, que é saber quais são as suas emissões, passar pelo processo de redução e, se o retroativo conseguir neutralizar, que vão ser pelos créditos, que terão as metodologias brasileiras, não serão iguais às do mercado voluntário, mas isso está sendo implementado. Então, quanto mais rápido as empresas começarem a conseguir ter esse cálculo de emissões e passar por esses processos de redução e mirar quais são os melhores processos de neutralização, que acontecem pela BR Carbon, que é a nossa empresa parceira, da Neocert, que ela atua no desenvolvimento de projetos de carbono, que viabiliza e monetiza ações tanto de conservação florestal, de restauração florestal e de agropecuária sustentável. Esses créditos são gerados no mercado voluntário, que tem as metodologias internacionais, que são as metodologias da Verra, que é quem gera esse tipo de metodologia, que esse projeto vai ter que passar para ter seu crédito validado. Então, quando a empresa passa pela Verra, ela tem que passar por uma certa metodologia que garanta que esse estoque de carbono esteja estocado durante 40 anos. Então, isso faz com que esse crédito seja muito caro. Que hoje temos os tipos de crédito de RED+, que é a redução de emissões por degradação ou desmatamento florestal. É quando você consegue garantir que uma área na Amazônia, por exemplo, está sendo conservada. Aqueles créditos que iam ser desmatados ou passados por degradação são gerados em toneladas de carbono que podem ser comprados. E tem os tipos de projetos de ARR, que são de restauração florestal. Quando você realiza o plantio de árvores e o estoque de carbono que aquele crescimento das árvores realiza é gerado em toneladas de carbono. Mas aí, tudo isso, você tem que garantir que esse carbono vai ficar estocado durante o tempo desse crédito, que normalmente é 40 ou até 100 anos. Por isso, deixa o crédito muito caro. E tem os projetos o ALM, que é o manejo de agricultura, que é quando você propõe medidas que certos manejos de solo, manejo de agricultura, estoque carbono no solo. E aí, para a gente conseguir garantir o sucesso de todo esse processo, tem a metodologia que se chama MRV, que é mensurar, reportar e verificar, que é uma forma da gente conseguir demonstrar o impacto positivo das nossas operações na mitigação da mudança do clima, que a partir da mensuração, de saber como que a operação de logística está emitindo de gás de efeito estufa, conseguir, após essa mensuração, reportar em um padrão, que normalmente o que a gente tem hoje é o padrão da GHG Protocol, pela FGV, o Programa Brasileiro, e após isso, passar pela verificação, que hoje seria, tanto a Neocert gera selos, tem um selo de verificado, que é quando você verifica em carbono, em redução, quando você está propondo medidas de redução de emissões, e neutralizado, quando você neutraliza. Mas só que a gente ajuda a empresa a passar pelo processo da auditoria da GHG Protocol. A gente consegue, com a plataforma mensuração, a gente anexar as evidências, que é quando vamos supor, uma rota, ela tem lá a sua nota de combustível móvel. Isso a gente consegue anexar na EasyGHG e gerar um relatório automatizado que você pode usar para o Programa Brasileiro da FGV para gerar o seu selo ouro, que é quando você consegue fazer a quantificação dos escopo 1, 2 e 3 e ser auditado por um OVV, que é um organismo de verificação de emissões, que ele vai lá ver se o que você está emitindo mesmo é o que condiz na sua operação. E quando a gente fecha esse MRV, a gente consegue trazer o impacto da mitigação da mudança do clima, que isso demonstra todos os ganhos que eu falei quando a empresa quer. Por que ela quer isso? Ela quer demonstrar que o impacto dela está reduzindo as emissões para, talvez, alcançar um cliente ou trazer financiamentos, como Nova Indústria ou Plano Clima. E esse MRV é o que fecha a jornada de descarbonização e linka com um processo como o da TROL. Ele consegue mensurar o que ele reduziu a partir da eficiência da logística, reportar e verificar. Tudo isso numa cadeia que se fecha nessa metodologia. Muito bom, Pedro. Obrigado. Eu acho que aqui a gente deu a volta, né? Começamos no planejamento do dia a dia de uma operação, passamos pela forma como essa operação é idealizada, da perspectiva também da emissão, e depois disso como que se justifica todo o processo, né? Tanto do controle com relação à redução da emissão, mas também a compensação, a mensuração, né, e a gestão desse inventário de uma maneira correta e certificada. Eu acho que esses 4 passos, né, eles estão muito relacionados com 2 pontos importantes. O primeiro deles é governança,
Então, você precisa ter uma orquestração que possa ver todo esse processo funcionando e fluindo de uma maneira adequada, né? E como deu para perceber, né? Como nada diferente do que tudo hoje em dia, com muita tecnologia. Então, são processos integrados, são tecnologias que conversam, são especialidades, né, que juntos formam essa plataforma e fazem com que, no final das contas, a gente consiga ter 4 dimensões bem claras aqui, né, de resultado naquilo que se propõe a fazer. A dimensão operacional, com os resultados operacionais, com eficiência, né, com nível de serviço, nível de atendimento, os resultados ambientais, né, custo, sem dúvida. E também a questão dos resultados estratégicos, o que posiciona também as empresas que se propõem a fazer esse tipo de orquestração de uma maneira diferenciada no mercado versus os seus concorrentes, né? Então, acho que, no final, você acaba também trazendo, além das questões econômicas, que são muito mensuráveis e tangíveis, né, toda a questão estratégica de posicionamento do negócio, que sabemos hoje em dia ele é fundamental. E é isso, começamos a análise de dados, né? Partimos para mitigação e para verificação, e a questão da compensação e da restauração, acho que fecham aqui esse processo como um todo, né, e integra dentro de um framework o que a gente entende ser uma metodologia, um processo, né, de descarbonização na prática dentro da logística. Tá? Legal, obrigado, Antônio, Fernando e Pedro. Esse assunto é tão importante, eu vou dar um exemplo de um case lá no Rio Grande do Sul. Nós operamos um terminal dentro da hidrovia, né, com barcaças que transportam containers da cidade de Triunfo, que é no interior do estado do Rio Grande do Sul, pela Lagoa dos Patos até o Porto de Rio Grande. São 2 barcaças com 2 viagens semanais. Nós estamos falando aí de mais ou menos 400 containers sendo transportados por semana. São 400 caminhões a menos pelas estradas. E a gente, nos últimos 3 anos, a gente está, junto com uma classificadora, com uma certificadora francesa, a SGS, emitindo um certificado, né, de economia de carbono para os clientes que operarem conosco esse transporte. E isso não só aumentou, como qualificou a nossa base de clientes. Então, existe, sim, uma vontade do mercado de buscar essa logística verde cada vez mais. Ou seja, isso está na conta da eficiência de custo, está na conta da imagem da empresa, e é um bom negócio fazer, né? Sem dúvida. E, Giovanni, só para finalizar, agradeço, na verdade, a PwC também, que está representada aqui, por ter nos indicado tanto a BR Carmo quanto a Neocert para poder participar conosco aqui, e dizer que as 2 soluções estão lá fora, sendo demonstradas, para quem tiver interesse depois poder ver na prática legal. como é que isso funciona no dia a dia da operação. Então, fiquem à vontade para poder entender esse processo na prática, como é que ele acontece. Tá? Legal, Antônio. Obrigado. Falando de logística verde, né, o nosso próximo painelista, né, é o Vasco Oliveira. O Vasco Oliveira é o CEO da NSTech e da NIT Partners, além de sócio da Tarpon, né, formado em Direito na USP, com administração pela FGV e MBA na Dom Cabral, na Fundação Dom Cabral. Acumula 28 anos de experiência no setor, tendo fundado a AGV Logística e atuado como CEO e presidente do conselho até 2020. Também é membro do conselho do Instituto C, foi presidente da ABOL Brasil e da YPO, ou IPO, o IPO Brasil, e participou do conselho de diversas empresas públicas e privadas. Então, o título do painel é TNS, o futuro da logística verde em rede. Vasco. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Teste. Obrigado. Acho um prazer falar para vocês aqui um pouquinho da nossa visão de como que está caminhando a evolução e como que a tecnologia ajuda a potencializar essa redução do maior problema da logística global, né, que no final do dia tem a ver com, acho que nós no mundo a maior parte do transporte é feito por caminhão, né, e o grande problema que a gente vive principal tem a ver com caminhão rodando vazio, mais de 40% dos caminhões rodam vazio. E a gente quer falar um pouquinho de um conceito que a gente vem trabalhando aqui para poder explicar um pouco do como que a gente vê a evolução, e eu acho que o Brasil tem sido um protagonista em como que a gente vê a evolução da tecnologia ajudando a potencializar a redução de carbono, né? No final do dia, acho que a gente achava que a gente tinha condição de resolver o problema sozinho, né? E está muito claro de que é impossível uma empresa ou uma organização sozinha resolver esse problema.
No final, para a gente poder falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, a gente tem que voltar um pouco no tempo, até para poder falar um pouco do que aconteceu com a logística nesses últimos 30, 40 anos no Brasil, né? Comecei a trabalhar ainda pré-Plano Real, e a gente tinha, na verdade, as empresas pouco olhando para custo, né? Pouco olhando para a logística, porque, no final do dia, ter estoque era bom, né? Você ganhava dinheiro, o produto que você comprava hoje, amanhã valia mais por conta da inflação. Então, ninguém olhava para custo nesse cenário, né? E aí vem Plano Real, e o primeiro ciclo que a gente viveu foi um ciclo muito voltado para redução de custo, né? Porque, na prática, para a gente segurar a inflação, né, taxa de juros muito alta, como a gente está vivendo novamente aqui agora, e isso fazer com que o estoque passasse a ser um grande passivo, né? E aí a gente viveu uma primeira fase das empresas muito focadas em reduzir custo. E aí veio, né, anos 99, 2000, todo mundo aqui passou, né, lembra da bolha da internet, né, e todo mundo achando assim, vai vir a internet vai mudar o mundo, né? E o mundo vai mudar completamente, um pouco do que a gente está ouvindo hoje da IA, né? Achando que assim, amanhã vai tudo mudar, né? E na prática, a grande questão é que a gente superestima o que a tecnologia vai fazer no curto prazo, mas subestima o que vai fazer no longo, né? No final do dia, é um pouco da nossa dinâmica, né? O mundo começou a mudar, né? Isso eu ouvi numa palestra que eu fui para Israel, né? do fundador do principal venture capital de Israel, em 2007. Né? Então, várias tecnologias que nasceram nesse ano, né? O iPhone, que colocou, né, o poder na nossa mão, né? Um computador na nossa mão que faz tudo, né? O Android, que fez o código livre fazer com que fosse muito mais rápido e fácil desenvolver software. O Facebook, que fez com que o social pudesse conectar as marcas das pessoas, né, e ficasse mais fácil lançar uma marca. A AWS, que lançou o primeiro produto de cloud, que fez com que toda a computação começasse a ir para a nuvem. E a Adobe, que lançou lá atrás o primeiro protocolo e produto de Big Data, que fez com que ficasse muito mais fácil você analisar muitos dados ao mesmo tempo. A partir desse ano de 2007, a gente viu uma aceleração muito grande acontecer por conta dessas tecnologias combinadas, né? E a gente não consegue imaginar o nosso mundo hoje sem um WhatsApp, sem um Uber, sem uma Netflix, sem um Mercado Livre. São coisas que essas plataformas viraram onipresentes na nossa vida, né? Na prática, isso fez com que a gente, como consumidor, mudasse e as cadeias de supply chain mudassem, né? E ficou muito mais complexo. Se você pegar a quantidade de SKUs que tinha lá atrás e hoje, até por conta de ficar mais fácil lançar uma marca por conta de um Facebook, de um Instagram, o mundo ficou muito mais complexo do ponto de vista de produção. A gente hoje compra pela internet, recebe em casa, vai numa loja ou compra na loja e vai receber em casa. O omnichannel virou uma realidade, né? E, obviamente, uma pressão de custo muito grande que empurrou durante muito tempo, né, a produção para a Ásia, em especial para a China, né? E, ao mesmo tempo, ao contrário do que aconteceu com a logística internacional, que se concentrou, a gente vê hoje cada vez mais transportadora, né? Eu hoje estava saindo de casa, estava chegando uma pessoa física com um carro velho fazendo minha entrega do Mercado Livre na minha casa, né? Então, é uma realidade, né? E a gente tem hoje uma logística mais fragmentada, e isso na logística doméstica, com mais caminhão. O que eu falo é que a China acabou virando a fábrica do mundo, os Estados Unidos o shopping center e o Brasil a fazenda, né? A gente saiu de 15% do PIB para 30% do PIB quase do nosso agronegócio, né? Colocando uma pressão enorme na nossa infraestrutura logística, né? Da porta para fora da fazenda. Ao mesmo tempo, né, esse mercado fragmentado de transportadora, né, e a gente vem vivendo, nessas últimas 2 décadas em especial, um estrangulamento do mercado de transporte. A nossa frota está cada vez mais velha. Quando eu comecei na logística, eram 15 anos, batemos 21 anos de frota média, idade média de frota, né? Falta motorista no mundo inteiro, não é só no Brasil, é uma questão geracional. Falta no Japão, falta nos Estados Unidos e falta no Brasil, né? Combustíveis mais caros e veículos mais caros. Isso fez com que a gente saísse de um gasto de 10% do PIB para 18%, quase 19% do PIB ano passado, segundo o ILOS, né? Então, ficou mais caro fazer logística, e isso tem muito a ver, em especial, com o transporte, né? E aí, no final do dia, o nosso grande desafio é fazer mais com menos, né? Então, na prática, a gente tem não só o problema do custo, mas tem vários outros problemas, né? 3.200 pessoas morrem por ano só em estrada federal com um acidente envolvendo caminhão, né? É uma guerra civil, gente, né?
É muito mais que aconteceu no Rio de Janeiro, é mais que o 9/11, é mais que da guerra Israel com Hamas, né? E todo ano acontece isso e não está nos jornais, né? E a gente sabe que com tecnologia a gente reduz mais de 90% das mortes, né, quando a gente aplica tecnologia. É o segundo setor que mais polui no mundo, é o transporte, né? Isso tem a ver com essa descarbonização, porque esse caminhão rodando vazio 40% do tempo, ele está poluindo, né? E a gente consegue resolver as coisas ao mesmo tempo. No final do dia, a gente tem essa velha equação, né, que é pessoas, processos, tecnologia, e agora também entraram os dados, né? Você foi falado aqui de dados, o quanto dado é importante, né? E qual que é o problema? É o problema que eu tinha quando eu era CEO da minha empresa antiga, a AGV. Eu tinha essa empresa que era a segunda maior operadora logística integrada do Brasil. Os dados estavam em 20 softwares diferentes, em 20 bancos de dados. Ou seja, você tinha dado, mas você não conseguia transformar esse dado num insight na hora que você precisava para tomar decisão. E quando eu vendi a companhia, a gente resolveu montar a Inestec e começamos a pensar um pouco assim, e se pudesse ser mais fácil? Se em vez de 20 empresas, eu pudesse resolver tudo com uma, se já tivesse integrado, os bancos de dados estivessem unificados, que a gente pudesse fazer isso tudo de uma maneira simples, com uma tela e um login, falando como um único ponto de contato. É isso que a gente vem construindo nesses últimos anos, né? E a TNS, na verdade, é uma evolução do mercado, né? Então, e é um conceito muito novo, porque eu viajo muito, né? Mesmo nos Estados Unidos e Europa hoje, tem um setor de transporte altamente fragmentado e também com muitas ineficiências, assim como o nosso, né? Na prática, o TMS, que é o Transportation Management System, ele continua sendo uma peça ultra relevante para a gestão, né? Mas ele sozinho não consegue resolver o problema. E a TNS ela vem exatamente para tentar ser uma nova evolução, porque ela tem um componente de conexão que o TMS sozinho não consegue. Então, o TMS ele acaba sendo muito mais da porta para dentro, né? E a gente hoje consegue, em rede, conseguir fazer com que os centenas de milhares de participantes, né, e milhões de pessoas físicas que estão por trás operando essa logística possam se conectar numa única rede, né? Fazendo uma analogia, hoje de manhã eu acordei, entrei no LinkedIn, peguei um Uber para ir para o trabalho, né? Você pediu um iFood para comer, né? No final do dia, é um pouco da nossa vida. A gente, como empresa B2B, tem que contratar 20, 30 empresas para resolver nossa vida. O que a gente está fazendo é fazendo um pouco do que a China fez, que é colocando isso tudo num único app, né? Não sei para quem foi para a China, mas lá com o WeChat ou com a Alipay, você resolve absolutamente tudo com uma única solução, tá? É um pouco do que a gente tem. A gente hoje é líder em TMS e software core, não só TMS, para todas as diferentes pessoas da cadeia logística, tá? A gente tem o que a gente chama de softwares especialistas, que são, imagina uma Apple Store, que você tem lá várias soluções que você pode contratar para resolver dores específicas, como, por exemplo, reduzir carbono, né, e melhorar uma roteirização, né, ou também, inclusive, para, né, acelerar a carreira das pessoas, porque, no final do dia, tecnologia sem gente capacitada não serve para absolutamente nada, né? Então, no final do dia, o propósito que nasceu a Inestec é exatamente como que a gente pode melhorar o mundo através da logística. Isso passa, obviamente, por descarbonização, né? Isso passa por reduzir a emissão de CO2. Mas isso tem que ser feito junto, né? É uma jornada que já começou, né? Hoje, no final do dia, são 75 mil empresas, quase 3 milhões de pessoas físicas conectadas nessa rede, entre motoristas a pessoas que operam, né? E acho que a grande vantagem é que a IA vai mudar o mundo amanhã, não vai. Mas em 5 anos eu garanto que vai, né? A gente vai mudar completamente a maneira de operar a logística com a IA, fazendo muitas atividades que hoje são feitas de maneira manual ou não automatizada, né? No final do dia, o que todo mundo quer é crescer mais, gastando menos, de maneira mais sustentável, com mais compliance e governança, né? E não tem como a gente fazer isso se não for em rede, né? No final, o que diferencia a TNS, né? Primeiro, você ter todas as soluções num único lugar, né? Segundo, você ter, de fato, ao estar conectado na TNS, se conectar nessas 75 mil empresas e ter os dados do ecossistema a seu favor, né? E, por último, obviamente, um time muito competente e especializado, seja no perfil de cliente, seja no tipo de problema que a gente quer resolver. Hoje são mais de 130 problemas. E cada vez que você tem mais embarcador,
gera mais valor para cliente. Cada vez que você tem mais transportadores, gera mais valor para a pequena transportadora ou para o motorista. Quanto mais dado, você tem um ciclo que se retroalimenta. Quanto mais escala, mais gente competente para poder olhar para cada subsegmento. A nossa logística ela é muito complexa. O que eu sempre falo é que assim, transportar soja não tem nada a ver com transportar medicamento, não tem nada a ver com transportar combustível, né? Os problemas são muito diferentes, né? E, por último, cada vez adicionando mais soluções nessa rede. Hoje já são 136 soluções diferentes. Na prática, acho que esse slide aqui ele mostra um pouco do poder da rede, né? Porque a conexão ela é exponencial, né? Se a gente fala hoje, né, de uma conexão que vai crescendo, a grande diferença é exatamente essa. Quando eu vendi minha empresa, eu tinha 5 mil fornecedores de transporte e 200 grandes embarcadores que a gente operava, né? E dezenas de milhares de motoristas e centenas de milhares de destinatários recebendo mercadoria. Mas isso não estava em rede, né? Isso não estava conectado. Essa conexão é que é o poder para poder resolver o problema principal, que é exatamente caminhão rodando vazio, que a consequência disso é mais poluição, né? Alguns exemplos aqui de TNS, né? Então, isso aqui é uma operação da Rumo, terminal de Rondonópolis, que recebe 2.000 caminhões por dia. A gente aplicou uma série de soluções lá integradas e reduzimos para 0 as filas e aumentamos o produtividade do terminal em 5%. Agendamento da Mondelez, agendamentos para entregas em grandes atacadistas. E Danone, que tem muito a ver com esse case de redução de caminhão, né? Que é automação com inteligência artificial por trás para poder definir qual é o melhor caminhão que vai rodar menos para poder carregar aquela carga ideal, né? Então, na prática, a gente já vem hoje crescendo muito, 382 das maiores empresas, das 500 maiores empresas do Brasil já estão conectadas na TNS. E, no final, a questão não são sistemas, a questão é como é que a gente traz as pessoas para poder trabalharem juntos nesse propósito. A gente não faz nada sozinho, né? No final, são 75 mil empresas contribuindo todo dia para a evolução dessa rede, né? É isso que vai fazer, de fato, a diferença, né? E aqui alguns grandes números, né? Mais de 75 mil empresas. Acho que o número que mais me impressiona hoje, esse número até está desatualizado, porque eu vi ele ontem atualizado, são 17 trilhões de mercadoria que nos últimos 12 meses passaram na TNS. Isso é 1,5 vezes o PIB do Brasil, porque o mesmo produto passa mais do que uma vez num caminhão, né? Até chegar na nossa mão, né? Como que a gente resolve isso? Com conexão, com empresas conectadas, né? E isso é um pouco do que a gente acredita que é parte, e é uma inovação, porque se você vai, de novo, para Estados Unidos e Europa, que estão muito à frente em uma série de frentes, eles não têm hoje uma rede conectada como essa que está sendo criada aqui, tá? Então, é isso. Obrigado. Espero poder ter contribuído aqui um pouquinho com a nossa visão. Obrigado, Vasco. Bom, toda essa conexão, rastreamento, ela também fala muito com a utilização de outra tecnologia, que é a de gêmeo digital, né? E predição e simulação. E para falar desse tema, né, nós temos aqui no nosso painel o senhor Diperron Ribeiro, que é engenheiro naval, formado pela Escola Politécnica da USP, com MBA em Business pelo COPEAD UFRJ, fundador e CEO da PHD Soft, pioneiro mundial no desenvolvimento de gêmeos digitais para a gestão de integridade de ativos críticos. Com mais de 30 anos de experiência em inovação, liderou projetos de transformação digital para grandes players globais de energia, transporte, infraestrutura, incluindo Petrobras, Vale, Transpetro, Modec e Shell. Atuou como professor da Escola Politécnica da UFRJ por 18 anos e direção da Associação Polialumni, também piloto de avião e helicóptero. Gosto muito dessa última parte. Diperron, por favor. Obrigado. Bom, gostei da ideia do microfone aqui, vou copiar, tá? Então, a gente tem ali nessa imagem os vários tipos de ativo que a gente vai conversar hoje, né? Então, e todos envolvidos com logística. O navio, o guindaste, a ponte e etc. É pena que eu trouxe poucos exemplos na parte dos portos, viu? Mas os portos estão ali representados também. Enfim. Agora, eu queria começar por um problema que é justamente esse aqui. O Brasil, vou pegar até a última das notícias, pode enfrentar apagão de mão de obra e tudo isso por causa de uma única profissão, que são os engenheiros. Não sei se vocês sabem disso. Eu, como estou muito envolvido com o alumínio da Poli, aqui de São Paulo, porque eu dei aula numa, mas estudei na outra e sou do alumínio daqui, né? Então, é meio confusa a história, por isso que eu tenho que ficar esclarecendo.
eu criei, na verdade, um programa chamado Inova Sênior para trazer os engenheiros com mais de 60 anos de volta para o mercado para cobrir um déficit de 1 milhão de engenheiros que a gente vai ter nos próximos 5 anos. É um absurdo isso. Então, esse é o problema sério para que tudo isso que a gente está conversando aqui aconteça, né? Então, aí, como é que a gente resolveu? Como é que a gente está vendo a solução, na verdade? Nessa simbiose entre o engenheiro e a tecnologia, que a gente está chamando de engenharia aumentada, né? Então, tem uma definiçãozinha de engenharia aumentada, que é justamente essa simbiose de você pegar gêmeos digitais, inteligência artificial, simuladores, etc., tudo dentro de uma única, vamos dizer, integrado, um conversando com o outro continuamente, né? Escrevi um paper, quem estiver interessado, depois vocês pedem, eu mando o paper. Tá? E uma dessas tecnologias é justamente o gêmeo digital, que é nada mais, nada menos, como todas as demais tecnologias que a gente está conversando aqui, a convergência de outras. Então, a gente já tinha cloud, né, que até falou de 2007, da AWS e tudo mais, a inteligência artificial mais recentemente, embora eu já mexia com IA há 30 anos atrás, IoT, etc. Quando isso tudo converge numa única solução, você passa a ter o gêmeo digital. Tá? Então, o gêmeo digital não é assim uma coisa do outro mundo, é apenas a convergência de algumas tecnologias. Tá? Bom, então, dando um exemplo de um gêmeo digital aqui, esse é o da minha empresa, da PHD Soft, né? Você tem no seu telefone o seu navio. Você tem a simulação por elementos finitos, com uma técnica bastante avançada de você conhecer como é que está a situação daquela estrutura no seu telefone, ou no seu tablet, ou no seu computador, né? E você começa com ele, falando daquela coisa da integração, você começa com ele em campo. Vai lá com o seu gêmeo digital, na ponte, no guindaste, no navio. Estou mostrando aqui navio, mas isso tudo vale para outras estruturas também, né? E depois ele segue você. Você está no escritório com ele, avaliando, ele está dizendo para você onde estão os maiores riscos. E depois ele vai te prescrever também quais são todas as intervenções que você tem que fazer para recuperar a condição segura de operação. Então, ele segue todo o processo, desde a inspeção até as ações que você tem que implementar para ter uma condição de operação segura. Tá? Para pontes também, né? Essa ponte, inclusive, eu até tirei o nome ali da ponte, mas está muito ruim. Espero que vocês não passem por ela. Né? O bicho está pegando para muita ponte no Brasil. Você sabe que as pontes estão caindo, né? E não é só no Brasil, inclusive. Eu não posso. Ah, meu Deus. Então... Bom, e aí o que essa tecnologia faz, né? Une diversas, como eu falei, tecnologias diferentes, por exemplo, análise por satélite, por interferometria, inspeções humanas, sensores, inspeções por drone, simulação numérica, e inclusive a população passa por lá, porque é muito comum, um cara para na ponte assim, oh, meu Deus, né? E faz um vídeo, faz alguma coisa e manda. Então, tudo isso entra por uma fusão de dados multiescalares e você calcula, então, qual é o risco daquela ponte ou daquela área, etc. Né? Então, só para dar uma ideiazinha assim, rápida do que é um gêmeo digital, como ele se compõe. Né? Isso aqui, lembra daquela ponte em Tocantins que caiu? Essa eu posso falar, porque todo mundo já sabe que caiu. Né? Então, está aí a previsão dela. Oi? Essa não está para cair. Né? Essa já caiu. Então, aquilo ali é a previsão do final de 2024, está toda vermelha, tá vendo? Então, ela, de fato, estava ruim. Bom, e aqui, para dar mais uma noção do que está acontecendo, eu queria fazer uma pergunta. Quem que já usa o ChatGPT? A grande maioria, né? Então, imagina que você tivesse, junto do ChatGPT, que é o que eu estou mostrando nesse videozinho agora, só que, ao invés de você perguntar para ele qual é o remédio que você toma para dor de cabeça, você pergunta, escuta, qual é o meu ativo com maior risco? Por que ele está com maior risco? Qual é a região? O que eu faço? O que eu priorizo? É isso que está rolando aí. Ó. Então, ele já perguntou qual é o ativo de maior risco, qual é a região de maior risco, está ali. Se vocês... É que é muito pequenininho, né? Não dá para ver direitinho o que está sendo escrito ali. Mas você está conversando com ele, com a IA, só que ela está ligada a um gêmeo digital. E aí você chega
na ferramenta que te permite fazer a engenharia aumentada, com esse tipo de solução que integrou mais uma coisa e te permite um relacionamento. Porque é difícil usar software, né? A gente sabe que a gente usa, por exemplo, no Word 5% do que ele tem, né? E, puxa, a gente podia fazer muito mais se usasse tudo, Excel, mesma coisa. No GM Digital, o mesmo problema. Eu diria que no GM Digital o problema é maior ainda, porque você tem, por exemplo, inspeções no ativo a cada 1 ano, cada 5 anos, dependendo no navio, por exemplo, a cada 5 anos. Então, o que você vai usar de novo aquilo, você tem poucos navios, você já não lembra mais como é que é. Então, se você não tiver uma interface de linguagem natural, você vai usar 5% também daquela solução. Então, não vai funcionar, né? Quando você junta isso tudo, aí você começa a extrair da tecnologia tudo que, de fato, ela pode te entregar, né? Bom, então, falando um pouquinho agora das dimensões da engenharia aumentada, que é o que está, então, viabilizado por esse tipo de tecnologia, você tem assim, a cognição, a interação, a tecnologia, os processos, a filosofia. Então, vamos falar um pouco da cognição. A atenção aumentada, a memória aumentada, a percepção aumentada, o raciocínio assistido. Então, no caso, por exemplo, de pontes, né? Então, eu não sei, não conheço todas as inspeções, eu, ser humano, nem engenheiro, que foram feitas naquela ponte sozinho. Mas eu tenho uma memória aumentada, o meu sistema sabe. E eu não consigo perceber o que está acontecendo com os acelerômetros que eventualmente estão colocados naquela ponte, mas o meu sistema sabe. Quando eu passo a interagir com ele daquela forma que eu mostrei ali, com você conversando com linguagem natural, é como se estivesse sentado do seu lado um cara que sabe tudo. Ele sabe tudo e tem todas as informações na cabeça dele. Então, aí você passa a ter um superpoder como engenheiro. Você consegue fazer ir muito mais fundo, muito mais longe, né? E isso tudo acontece, inclusive, de mão dupla. Você conversando com a IA, ela aprendendo com você, você aprendendo com ela, né? E aí é que acontece essa interação bidirecional, né? AI in the loop e human in the loop também. Não é mais um processo de automação, é um processo de coaprendizado, coevolução, onde um está aprendendo com o outro e evoluindo e aprimorando tudo que está sendo feito, né? Bom, tudo isso precisa de tecnologia para apoiar. Mostrei uma para vocês. E a tendência é que tudo isso vire uma coisa só. Os nomes até acho que não são nem tão importantes. Embora o meu convite tenha sido inicialmente para falar de gêmeos digitais, e eu quase falei, pô, gêmeo digital já era, pessoal, vamos falar de outra coisa. Vamos falar agora já da, né, engenharia aumentada. E é por isso que eu estou falando isso daqui. Várias tecnologias que que viabilizam isso tudo. E aí vem a questão dos processos, das práticas, porque não adianta você colocar a tecnologia disponível se você não muda seus processos. De novo, é aquela coisa de aproveitar 5% da tecnologia, que, aliás, a mesma coisa que vocês já falaram, né? Se não mudar o processo, não adianta nada. E só que muda muito, né? Você não deveria ter aqueles departamentos, você deveria ter a coisa centrada na tecnologia, as redes funcionando em função daquele sistema que está coordenando a coisa toda. Então, muda bastante. Você tem que quebrar esses silos todos para você conseguir, de fato, aproveitar essa coisa da engenharia aumentada, né? E muda tudo. A gente tem que repensar o que é engenheirar. Muda tudo mesmo, né? E aquela coisa de subavaliar o que vai acontecer no médio e longo prazo, que o Vasco já falou, né? É um grande problema, porque justamente isso muda tudo. A gente não está mais sozinho, né? A gente está agora numa relação simbiótica com a tecnologia, ou deveria estar, né? Bom, e aí, quando você tem uma pessoa com uma tecnologia como um gêmeo digital, essa coisa toda, junto com você, você passa a valer por muitos. E essa é a ideia. E graças a Deus, porque tem gente com medo de perder emprego por conta da tecnologia, pessoal, falta 1 milhão de engenheiros no Brasil. Não vai perder emprego, né? Até a gente está precisando colocar os engenheiros 60 a mais de volta no mercado. Então, ninguém vai perder o emprego, né? Então, e como é que é essa coisa da jornada da engenharia aumentada? Só para vocês terem uma ideia, eu comecei com essa história em 94. Aquele primeiro software ali em DOS ainda já era um gêmeo digital, né? Você trazia as informações todas de inspeção, etc. Essa é uma jornada longa. E o curioso é isso, porque o processo exponencial
ele parece muito lento no começo. Então, vocês olham, eu comecei em 94 desenvolvendo o primeiro gêmeo digital. E a gente agora está falando de uma coisa muito mais sofisticada, né? Olha o tanto de paper que eu escrevi ao longo do tempo sobre isso. E aí o Michael Greaves, em 2002, lançou o paper dele falando de gêmeos digitais. Eu já tinha feito isso uma década antes. Está ali, ó, não só com o paper, mas o software, né? Mas eu não quero ficar perdendo lá para os irmãos Wright, que nem então, que nem o Santos Dumont, e aí eu conto aqui para vocês, né? Então, o que acontece com essa evolução, com essa singularidade tecnológica que a gente está vivendo, né? Como funciona essa realidade exponencial? Imagina que vocês tenham um estádio que está com uma chuva exponencial. Um pingo agora, daqui um segundo, 2 pingos, daqui mais um segundo, 4 pingos, mais um segundo, 8 pingos, assim por diante. Tá? Então, depois de 45 minutos, começou o fundinho lá, umas poças. 45 minutos depois. Em quanto tempo será que eu tenho que sair dali para não morrer afogado dentro desse estádio? Alguém gostaria de chutar um valor? Um tempo? Eu demorou 45 minutos só para formar a poça lá no fundo. 1 hora? 2? Mais algum chute? 1 ano? É a tendência que a gente tem. Agora, um curioso, só um parênteses, se todo mundo chutasse junto aqui, a gente ia acertar, tá? Mas, tirando a média. Mas, enfim, o fato é que demora 5 minutos. E esse é o uau que a gente sofre aqui. Porque a nossa visão é linear. A gente acha que a vida é linear, mas a tecnologia está evoluindo de forma exponencial. Então, a gente leva um susto danado. Ih, meu Deus! Porque a curva exponencial, no começo, ela parece uma retinha tranquila, porque ela é assim e faz isso. E a gente está nesse momento da coisa, né? Então, depois desse slide, desse vídeo aqui, que é rapidinho, eu vou mostrar um QR Code para vocês brincarem um pouquinho com o gêmeo digital na mão de vocês. Mas acho que isso aqui tem alguns anos já, esse vídeo, mas ele é tão atual que eu gosto muito dele e gostaria que vocês vissem. Ele representa muito tudo isso que eu estou falando para vocês. This is Alex. She's 5 years old, and she was born into a digital world at the edge of a technological singularity, where she could live to be 150 years old. Imagine all the advances of the last 150 years, each discovery building on the last to alter the way we live, relate, consume, and perceive. For Alex, that same amount of industrial and societal change will happen in her next 15. She'll purchase digital rights from brands to create her own clothing, furniture, and decor with digital fabrics. She'll eat organically balanced food that was grown using nanotech. She'll know someone whose life was saved by a 3D printed organ implanted by a doctor operating remotely. She'll carry safer, digitally integrated ID and forms of payment, driven by the blockchain of everything. And that's just until she's 20. She still has 130 years to go. As she enters the workforce, she'll take advantage of autonomous vehicles and rideshare programs, which will alter our entire transportation infrastructure. She'll have robotic and AI-driven support tools, and even colleagues. The very notion of an employee will change. All these advancements will open us up to a new world of imagined possibilities. What role will your enterprise play in creating this world? Her world. You'll need to embrace it as a freely moving digital enterprise, shedding your technical debt. The pace of change will continue to accelerate. Enterprises will have to adapt faster, all to serve the wants and needs of a 5-year-old. Her future and your future are linked. And leading that future will be your digital enterprise. It's time to reimagine your business model, your organization, your world. It's time to reimagine everything. Quem quiser sentir como é que é um gêmeo digital na sua mão, é só colocar o telefone, a câmera para aquele QR Code, usar aquela senha, usuário e senha ali, vocês podem brincar um pouquinho. Não vai dar para brincar com tudo, porque não está tudo liberado ali, mas dá para vocês terem uma ideia. Tá?
Obrigado, Di Perron. Semana retrasada eu estive num congresso na China, né, em Ningbo, e numa das visitas técnicas que a gente esteve, né, era um congresso de automação e inovação para terminal de containers, e nós visitamos um terminal do porto de Ningbo, né, que naquele dia estava movimentando o seu container de número 10 milhões. Hoje de manhã, numa sessão, a gente falou que o Brasil inteiro movimenta 14 milhões de TEUs. Então, um terminal de um porto movimentava o que o Brasil praticamente movimenta, né? A capacidade operacional de Ningbo é 40 milhões, então nós estamos falando de 3 Brasil em um porto da China. E a curiosidade, a gente não foi no pátio, não foi no cais, a gente foi numa sala de Perron igualzinho a essa, com um video wall do tamanho daquela parede, mostrando em tempo real um gêmeo digital do terminal e, do outro lado, a janela. Tudo que a gente via na janela estava em tempo real se movendo no mundo digital. E o apresentador, ele simplesmente puxava um botãozinho e botava fast forward para frente para ver o que vai acontecer em termos de gargalos operacionais no pátio, no cais, quantos navios iam atender. Ou, se ele queria investigar um acidente, ele botava para o passado, voltava um mês, voltava num acidente para saber se era um caminhão interno, um caminhão externo que provocou o acidente. Então, a China já está usando isso na prática normal. Então, é muito relevante o que o Di Perron trouxe e nós precisamos acelerar isso no Brasil, porque ajuda muito os negócios. Então, em teoria, nós temos abertura agora para perguntas. Eu não sei se a gente está com tempo. Acho que temos algumas... Se vocês puderem adiantar as minhas perguntas, que eu tenho aqui. Eu marquei muito cedo meu voo, eu acho. O assunto é tão complexo, né? Eu, como jornalista, sei que, para se fazer uma pergunta, é preciso conhecer 50% da resposta. Então, se não tem pergunta, é porque ninguém entendeu nada, viu, gente? Então, eu falhei, né? Não é só para você, para os outros todos. É porque é muito complexo mesmo, né? Eu me considero muito ignorante nesses assuntos. Eu sou muito ignorante e, de fato, eu não tenho pergunta para fazer. Porque... Acho que temos uma ali no fundo, presidente. Eu tenho uma curiosidade aqui. Quando você falou que temos que buscar os engenheiros de 60 anos, aí minha pergunta é 60 anos de formado ou de idade? Porque, se for de formado, eu digo presente. Brincadeira aqui, só para aliviar aí a tensão. Mas, de qualquer maneira, a gente quer pegar todos os engenheiros de 60 anos ou mais, porque a gente viu que isso permite a gente colocar de volta no mercado o que as escolas demorariam 14 anos para formar. É verdade. Temos uma pergunta aqui na frente. Como que você evita, Mark Jusiak, sou consultor na área de navegação, mas eu queria saber como você evita, por exemplo, na inteligência artificial, que você entre em um looping de conhecimento. Você sabe o que eu quero dizer? Se, por exemplo, você domina uma certa questão, você tem opinião sobre isso, e você entra e você começa a pesquisar, e você vai ver que a tua opinião está lá dentro também. E aí você fala, não, eu quero saber outras coisas, não só aquilo que eu sei. Isso acontece nas outras áreas, acho que acontece, né? Eu tive essa sensação de que a informação, às vezes, vem sendo repetida dentro da inteligência artificial, no chat GPT. Bom, eu não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta, mas comigo isso não vem acontecendo, né? O que eu vejo é que eu sou muito menos bem informado do que a IA. Quando eu pergunto alguma coisa, ela me traz muita novidade. Aquele satellite, por exemplo, a gente está desenvolvendo uma tecnologia que chama Satellite Advanced Warning, que, através de imagens de satélite, de interferometria, a gente avalia o risco de uma ponte colapsar, para evitar esses problemas aí. E o que está acontecendo? Quando um paper é lançado sobre o assunto no mundo, em 3 dias eu já estou sabendo. E sem que eu esteja pesquisando por aí. Aí, tem um paper novo para você aqui. Aquela coisa... O que acontece aí é que você cai na mesma
você tem que ter como julgar isso, que esse assunto volta de uma certa maneira naquele relatório, que nem necessariamente é correto. Entendeu o que eu quero dizer? Bom, a IA é treinada num conjunto de informações finito, né? Ela não está, embora ela alucine um pouco, em geral, ela não está criando nada novo. Mas, é claro, se você tem uma produção significativa, a sua própria produção, eventualmente, vai aparecer ali, se você escreveu papers, etc. Né? Diz para ela, ó, não traz as minhas coisas. Não, mas você não falou bullshit. Ó, para de trazer as minhas coisas de volta, que isso eu já sei. Não, mas eu falei, outro dia aconteceu, aliás, isso aconteceu uma vez. Eu falei, poxa, mas isso aqui... Não, por exemplo, nesse paper mesmo, o último, agora de outubro, que ela 3 dias depois já me trouxe, aí, do outro dia, ela veio com o mesmo paper e falei, esse paper você já me trouxe. Ela falou, não, eu trouxe o paper. Agora eu estou te mostrando o quanto esse paper está repercutindo no mundo todo. Aqui no Texas, eles estão falando disso, aplicando lá, fazendo isso. Então, ela não só ela vai te realimentando. Acho que tem muito a ver com a forma de perguntar e os parâmetros que tu manda para ela, né, para refinar essa resposta, né? Alguma outra pergunta? Ó, temos uma aqui na direita. É só uma consideração sobre a atualização das inteligências artificiais. Elas agora têm acesso à internet. Então, aquele banco de dados criado inicialmente, com bilhões de informações para que ela trabalhasse só dentro daquela caixinha, isso agora, faça de contas que o banco de dados ficou aberto agora. Então, por exemplo, eu que sou professor universitário, muitas vezes eu tenho facilidade de usar a IA para encontrar artigos científicos novos que foram publicados ontem. Então, a redundância de conhecimento ela está meio que caindo por terra quando se fala de inteligência artificial, porque agora, sim, ela está ligada na internet. Então, tudo que está sendo atualizado, e vamos combinar que a nossa produção científica, acadêmica, tecnológica está toda conectada, né? Então, a IA estando conectada, isso aí tem um salto de evolução bastante interessante. Bom, só a contribuição aqui. Obrigado. Opa! Oi. Alô. Kátia Penteado, Portal Gestagro, Revista Máquinas e Equipamentos. Sou jornalista e não tenho problema em fazer pergunta da minha ignorância. Então, vamos lá. Diderot, você falou que dos engenheiros de 60 a mais, né? E a gente sabe que tem um problema muito grande de atualização tecnológica na mão de obra brasileira, seja ela de nível médio, seja de nível superior. Então, esses engenheiros estão preparados para trabalhar com as tecnologias? Essa é para você e para o trio, né? A gente falou aí em reduzir emissão, tudo bem. Quanto isso custa em termos de investimento e como as empresas brasileiras estão preparadas para esse tipo de tecnologia ou ainda não? Obrigada. Posso responder? Diberron, pode começar. Tá, então, o que acontece? Quando inventaram a arma de fogo, aquela história de quem é mais forte acabou, né? Você está com a arma, você vai ganhar a história, né? A mesma coisa aconteceu com a IA. Porque, na verdade, nem os jovens, nem os sêniors sabiam IA até então, dessa forma. Igualou. Ficou igual para todo mundo. Então, todo mundo pode aprender junto agora. E uma coisa muito curiosa é que, inclusive... Tá bom. Bom, e nas novas tecnologias, que até a própria IA pode, inclusive, ensinar, bom, isso não era exatamente... Teve até um painel ontem aqui na Fiesp sobre o Nova Sênior. Estou meio que aqui... Eu não sei se alguém daqui viu ontem. Mas, nesse nosso projeto, né, que está virando praticamente um movimento, todo mundo se engajando, você está vendo, ele tem uma atração enorme, todo mundo quer saber, né? Uma das coisas que a gente quer fazer é treinar esses engenheiros sêniors para que eles se habilitem em todas as tecnologias. Mas, no caso específico de IA, eles levam até alguma vantagem, porque eles têm um vocabulário mais amplo. Então, eles conseguem extrair mais da inteligência artificial. Tá?
E Antônio e o trio para responder a parte de quanto custa a descarbonização. E se as empresas estão... Isso. Né? Você tem Eu acho que hoje no Brasil, por conta de termos diferentes setores hoje da economia que pode se beneficiar da descarbonização, e principalmente a logística hoje que enfrenta esse desafio. O setor da agricultura, que pode ser beneficiado pelas soluções baseadas na natureza hoje, tem essa facilidade. Mas, igual um setor de logística, que depende da mudança de frota, que às vezes é muito cara, a gente sempre vai chegar no limite. A gente consegue otimizar a rota. Mas como é que a gente vai enfrentar o desafio de colocar novos combustíveis na frota? Isso vai depender muito de como que a gente vai conseguir linhas de crédito que beneficiam as empresas a passar por esse desafio da descarbonização. E benefícios tanto do setor financeiro, tanto do governo, conseguir implementar esses tipos de investimento que contribuam para a descarbonização dentro dos diferentes setores da economia. Eu queria só complementar esse ponto que o Pedro colocou, acho que ele ilustrou bem da perspectiva do agro, né, uma situação bem setorial e bem específica, mas do ponto de vista de investimento, quando a gente vê um projeto como esse, de uma torre de controle, ou de um command center, que dá essa visão e dá essa perspectiva, acho que tem 2 pontos que eu queria comentar aqui. Primeiro, o custo está cada vez ficando mais diluído dentro dos projetos que estão sendo desenvolvidos. Então, acho que isso é uma vantagem que as empresas estão começando a perceber, né? Elas ou desenvolvem um projeto para si, ou elas entram num consórcio, ou entram num grupo para poder usufruir de um benefício de um consórcio maior, que é o conceito da inovação aberta. Né? Então, eu acho que esse conceito está cada vez mais forte dentro das empresas, e isso tem, na verdade, não reduzido o custo, mas tem compartilhado, né, e mitigado o risco da implementação, porque, às vezes, o problema todo é o risco da implementação de uma tecnologia nova ao custo que você tem que fazer para fazer com que essa tecnologia saia do papel. Acho que isso está entrando em equilíbrio. E eu acho, a minha percepção, a gente faz um assessment, faz uma análise, faz uma avaliação de maturidade, né, digital das empresas antes de fazer o trabalho específico a que elas pedem, né? Eu diria que a gente tem um problema sério ainda cultural de implementação desses projetos dentro da empresa, que não é nem tecnológico nem financeiro. Tem muitas barreiras, né, nesse sentido que impedem a gente dar o primeiro passo. Por que o projeto às vezes fica caro? Porque muitas vezes o projeto é feito sem tirar essa questão cultural da frente, o que impede de você ser muito assertivo na implementação de um projeto desse, ter os resultados que você quer ter de uma maneira mais efetiva, né? Então, essa questão do caro ou do barato vem muito em função desse sentido. Eu acho que as empresas estão aprendendo a olhar mais no longo prazo. Essa visão de futuro e de antecipar futuro e tendências, né, para o presente, eu acho que está começando a ficar cada vez mais forte dentro das empresas. E a área de operações, a área de logística, via de regra, que é uma área operacional, ela sofre muito com essa questão de visão de longo prazo, porque o resultado é muito de curto prazo. Então, acho que essa é uma tendência que está começando a se quebrar, e a digitalização vem proporcionando para a gente trazer essa perspectiva. A COP30 pode... Só um instantinho, agradecer a participação do Di Perron Ribeiro, que está saindo, que tem que pegar um voo. Obrigado. A COP30 pode ajudar no financiamento, como... Desculpa, eu esqueci teu nome. Como você citou... Pedro. Porque falar em linha de crédito, dinheiro sempre tem. O esquema é conseguir fazer o BNDES soltar o dinheiro. O problema é outro, né? Você atender os requisitos, de um modo geral. Mas, com a COP30, pode facilitar também o aspecto cultural? Eu acho que sim, porque é só ver como foram as últimas COPs que aconteceram. Sempre foram em países que tinham como seu principal fonte de matriz o combustível fóssil. E hoje, no Brasil, a gente tem a oportunidade de sediar a COP num país que tem como seu principal retorno viés econômico as soluções baseadas na natureza, que são tanto a produção agrícola, a grande área florestal no Brasil. Essas soluções são soluções que, quando a gente investe nelas, a gente tem um retorno muito grande na mitigação da mudança do clima. Que é igual, matriz energética por biocombustíveis é uma solução baseada na natureza. A agricultura de baixo carbono, pelo plantio direto, é uma economia baseada na solução baseada na natureza. Então, quando a gente traz um país que tem como esse principal viés,
a gente pode ver que a gente pode mostrar para os países de fora, trazendo eles para dentro de casa, que a gente não é um problema dentro do mundo. A gente está com as soluções aqui, que é quando um empreendimento pode investir vamos supor, numa produção de milho para etanol no Brasil. Além de ele estar contribuindo para a utilização de biocombustíveis, ele contribui para a agricultura que estoca carbono, por conta de todas as questões que tem aqui no Brasil hoje, que é um país tropicalizado, com diversos solos aí para a produção, e também a gente conseguir valorizar também o nosso passivo florestal, o nosso passivo ambiental, que pode ser uma forma da gente conseguir esse financiamento, não só mundial, e também conseguir demonstrar para o BNDES, como, por exemplo, a partir desse sistema MRV, de conseguir mensurar, reportar e verificar, que demonstra para o banco que a gente está passando por essa mitigação, e a gente, para melhorar ainda mais, para comprar uma frota elétrica, para comprar uma frota movida a biometano, a gente precisa de dinheiro e precisa de crédito mais baixo. E era isso. Obrigado, Pedro. Eu tenho uma pergunta para o Vasco. Acho que a gente tem mais perguntas aí, mas eu só vou envolver ele na discussão. O Vasco mostrou que a integração aumenta o escopo de uma solução para trazer eficiência operacional. Só que ali está focado no mercado do modal rodoviário, pelo que eu entendi. Você acredita que esse tipo de solução, aplicado ao mercado marítimo, por exemplo, transporte em navios, teria esse mesmo grau de sucesso? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o mercado tentou fazer isso, né? Um grande armador abriu uma iniciativa chamada Trade Lands, convidou outros armadores e afundou, né? Então, eu não sei o que pode dar certo, o que pode dar errado, levando esse conceito para o mercado por transporte marítimo. Excelente pergunta. Eu acompanhei essa iniciativa e não é nosso escopo, porque a gente gosta muito de foco, né? E logística global é um mercado de 15 trilhões de dólares, 4,1 trilhões é logística internacional, cada vez mais concentrada na mão de menos armadores e menos freight forwarders. E a logística doméstica é um pouco mais de 11 trilhões, dos quais 8,8 trilhões estão ligados a transporte. Então, a gente resolveu se focar nesse problema, que é 59,8% do gasto global, né? E que a gente entende que está aumentando e não diminuindo o problema. Então, nosso foco hoje é totalmente voltado para a logística doméstica de transporte, mas a TNS hoje ela não está só no modal rodoviário. A gente é líder em TMS para cabotagem, todas as empresas de cabotagem hoje do Brasil usam TMS nosso, todas as grandes ferrovias estão conectadas na TNS. E aí, acho que até para dar uma perspectiva de uma outra ótica, não do tamanho do investimento, mas do tamanho do problema, né? A gente estima hoje que esse problema que a gente falou, e está falando aqui de descarbonização, né, e quando a gente fala disso, não tem como não falar de caminhão rodando vazio, né, ele custa para o Brasil 320 bilhões por ano. Isso vai ser resolvido 100% com tecnologia? Não, porque tem uma questão que é estrutural de oferta e demanda, na verdade, fluxos, né? Você tem... Nem todos os fluxos conseguem ser perfeitamente casados, mas a gente acha que a gente pode, em conjunto, trabalhar para buscar reduzir aí nos próximos 10 anos e ter um ganho aí de 100 a 140 bilhões de reais de custo total desses 320 bi. Então, estamos falando de muito dinheiro na mesa, né? Agora, aí volta para o ponto que a única maneira de fazer isso é com todo mundo conectado, porque no final do dia o grande problema que a gente vê hoje é exatamente os ativos não são otimizados porque o dado não está disponível para essa otimização, para você entender se o caminhão que está subindo com a Unilever pode descer com a PepsiCo, por exemplo, de São Paulo para Recife, né? Então, só através de conexão e dados é que a gente vai conseguir atingir esses resultados que eu falei aqui hoje. Obrigado. Tem pergunta ali, na direita. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer essa oportunidade. Queria fazer uma pergunta para o Vasco também, né? Eu que acompanho a Nestec há algum tempo, né? E trabalho no mercado logístico, operacional, e acabei entrando no mercado tecnológico, né, há 7 anos.
E, assim, eu queria entender um pouquinho, né, Vasco, o que ainda falta no setor, né, para abraçar, né, de fato, como a TNS faz, né? Porque a gente sabe que tem muito desafio, né? Eu, particularmente, trabalhei na GoFlux desde o início, né, praticamente. Acompanhei a evolução, né, e todos os desafios que a empresa tinha, né? A gente sabe que é complicado a conexão entre transportador, embarcador, né, crédito para o transportador, né? Então, para você, na sua opinião, o que ainda falta no setor para abraçar esse tipo de mercado, né? Obrigado. Acho que é uma questão de tempo, né? Aliás, se o Rodrigo, CEO da GoFlux, estiver assistindo, um abraço para ele, uma belíssima empresa que você trabalhou. No final, quando a gente pensa no problema da logística do Brasil, né, e fazendo uma comparação, né, os Estados Unidos gasta por volta de 10% do PIB, a gente gasta quase 19%. Né? Então, nós temos um gap gigante. Né? E esse gap ele tem a ver com, talvez, 3 grandes temas, que é qualidade da infraestrutura, e nada indica que a gente vai melhorar comparativamente, né? Pelo contrário, né? Alta taxa de juro, que tem a ver também, que impacta fortemente a questão da infraestrutura. Só nos resta um tema, que é como a gente aplica mais tecnologia para fazer mais com os mesmos ativos, né? Porque a gente não dá para achar que vai vir uma varinha mágica e a nossa frota vai cair de 20 anos para 10, ou que nossas estradas vão, em 5 anos, ficarem maravilhosas, ou que os portos vão se resolver, os gargalos. Isso não vai acontecer, né? Infelizmente. Então, na prática, o que resta é a gente, de fato, investir em tecnologia, e acho que a gente vê essa adoção crescendo, né, fortemente. O nosso papel como Nestec, como a maior empresa da América Latina desse setor, é levar cada vez mais conhecimento para o mercado. A gente acabou de fazer o nosso evento anual principal, só para vocês terem noção, ano passado, esse ano vão ser 64 eventos. O maior deles, que é a Logística do Futuro, aconteceu agora 1 e 2 de outubro, 4.500 pessoas. O que a gente acredita é isso, assim, só levando cada vez mais conhecimento para o mercado, para que a gente vai fazer com que a gente acelere essa adoção, porque não adianta você ter tecnologia disponível sem pessoas capacitadas para poder aplicar essa tecnologia. Alguma outra pergunta? Presidente. Bem, a minha pergunta é bastante prosaica, não é? Mas é para os homens da tecnologia mesmo. Os senhores que hoje estiveram aqui fizeram suas apresentações, que eu confesso que eu entendo muito pouco. Eu pelejo para entender, mas a minha inteligência não alcança. A minha pergunta é a seguinte: essa apresentação que nós participamos aqui dos senhores, e os senhores aqui presencialmente, na opinião de vocês, seria melhor estar aqui presencialmente ou que isso fosse feito virtualmente? Eu quero saber se, apesar de toda a tecnologia, de tudo que se pode fazer de grandioso com a inovação, o desenvolvimento tecnológico, se a presença física, o contato interpessoal, qual é o valor disso para os senhores, por favor? Por favor. Enorme. Eu considero enorme. Acho que a habilidade das pessoas ela é indispensável, e a empatia e a disponibilidade. Vamos estar lá fora para interagir mais, tomar um café, trocar um cartão, se ajudar ao longo do tempo, né? Que esse mutuarismo ele é completamente importante e vai contribuir com as pessoas, né? Como o Vasco, muita propriedade, falando do TNS, é um mutuarismo, né? É um mutuarismo de tecnologia. Eu acho que as pessoas interagem, eu acho muito valoroso. Eu, na época de pandemia, passei por algumas experiências muito... Fazer negócio com empresas grandes, líderes de mercado, que não conhecia, tudo no Zoom, né? O Zoom que se usava mais na época, todo mundo com câmera fechada,
se assina um contrato e ninguém sabe quem está do lado de lá, né? Tudo bem, era o momento, mas eu sou muito a favor do tete-a-tete ainda. Gosto disso, acho super valoroso estar aqui, e olho no olho, e você sente as pessoas. Obrigada. Pedro. Então, eu acho que isso tudo vai passar por um sistema de gestão que a gente vai ter que começar a olhar para a pegada de carbono, porque todo mundo para estar aqui passou por um deslocamento. E esse deslocamento gera emissões de gás de efeito estufa. Parece pequeno, mas quantos eventos igual esse no mundo hoje estão gerando emissões de gás de efeito estufa? Sabendo que a gente tem um limite para essas emissões, aí eu acho que, olhando bem para o futuro, eu acho que a gente vai ter que passar por um momento da gente entender melhor quais são os principais gargalos que a gente tem como emissão de gás de efeito estufa e participar de uma gestão, para tentar entender quais eventos, quais emissões valem a pena realmente a gente ter e quais emissões a gente vale a pena não ter, para a gente conseguir ter essa redução de emissões que a gente precisa ter no futuro para não chegar nos impactos que a gente vê que vai ter a mudança do clima. Aí eu acho que é isso. Esse evento eu acho muito importante ter sobre iguais outros também, mas a gente teve esse viés de sempre de entender qual que é a sombra do carbono. Esse carbono vai ser emitido, mas realmente vale a pena ser emitido ou a gente pode, talvez, ter essa opção de fazer uma reunião home office para deixar de ter essas emissões? Bem, talvez seja deixar de viver, né? Para não ter emissão nenhuma, porque nós temos um seminário chamado Frotas e Fretes Verdes, de eficiência energética no transporte de cargas e passageiros. Então, quando eu vou defender a ideia para um determinado grupo, para uma determinada empresa, eu digo que todos nós temos responsabilidade com a emissão de carbono, com a pegada que nós estamos deixando, a menos que você viva na selva. Se você viver na selva, sem contato com ninguém, ou estiver morto, você deixa de emitir carbono. Mas preso num sistema prisional ou num hospital, você está emitindo carbono. Não, sim, eu não quis dizer que acho que não é para acontecer o evento, mas eu acho que é para a gente entender como que funcionam essas emissões. Porque imagina se a gente tivesse aqui mensurado todas as emissões de deslocamento e a gente conseguisse demonstrar, beleza, a gente tem um problema que vieram muitas pessoas em carros de gasolina. E a gente, no próximo evento, conseguisse promover o quê? Que a gente conseguisse optar por carros movidos a etanol. A gente conseguiria demonstrar que o evento está promovendo que as pessoas presentes estão descarbonizando o evento. Não, eu sei que as emissões não vão acabar, mas a gente pode passar por medidas de gestão que façam com que elas reduzam ao máximo. Como dizia o Garrincha, né? Precisa combinar antes com o Beck Russo, né? Quer dizer, você não vai visitar o cliente, você faz por Zoom, mas o teu concorrente vai. E é o teu concorrente que fecha. Então, isso é meio teórico. Precisa combinar com o Beck Russo. A própria COP30 agora, né, o mundo inteiro reunido numa só cidade, talvez pudesse ser feito virtualmente, porque ali é só debate, é bastante questionável, como você colocou, né? Preciso ver onde é necessário fazer o deslocamento ou não. E quase sempre vai pensar, não, pode não fazer o deslocamento, mas aí acontece o que o Febeliano está dizendo. O tema é polêmico. O Vasco, acho que... Assim, ainda bem que não foi eu que falei, né? Semana passada, acho que o Bill Gates falou que, primeiro, que o mundo não vai acabar, né? E que a tecnologia ela vai, de fato, ajudar a gente muito mais do que a gente imagina e que eu não tenho dúvida de que esse contato pessoal ele é insubstituível, né? E óbvio que a gente viu, né, principalmente pós-pandemia, que o híbrido é possível, né? E que a gente pode, muitas vezes, às vezes, deixar de fazer uma viagem para fazer uma reunião por vídeo. Mas, no final do dia, a gente só vai conseguir chegar em soluções que vão mudar a régua através da conexão entre as pessoas. E não dá para achar que a conexão via vídeo é igual à conexão presencial, né? Então, a gente tem que continuar assim, promovendo esses encontros pessoais e fazer o que vocês estão fazendo aqui, que é também permitindo quem não pôde vir assistir por vídeo, né? Porque, no final do dia, tem as duas opções. É um bom exemplo do que a gente está falando aqui do híbrido, né?
A gente, Com 7 Ô, bilhões de Pedro? habitantes, desculpa, Jussara, com 7 bilhões de habitantes no mundo, a gente precisa de tecnologia, precisa de novas Quase 8 já, né? formas, né, porque as contribuições individuais no cômputo geral são muito pequenas perto do restante do mundo. Então, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de matriz limpa, precisa de novas formas de gerar energia, precisa de formas de transporte mais eficientes, menos desperdício. Eliminar desperdício é sempre importante, qualquer que seja a economia, qualquer que seja o regime político, eliminar desperdício é sempre o que a gente tem que buscar. Então, tem algumas linhas mestres que é nessas que a gente tem que investir. Sim, e acho que dificilmente, sendo bastante prático e realista, dificilmente uma pessoa deixa de ir a determinado lugar porque ela não quer emitir carbono. Eu acho que a pessoa normal, isso, mesmo conhecendo tudo isso, ela não pensa assim. Mas ela deixa de ir por questão econômica, né? Não, porque, no fim das contas, é a economicidade que nós temos que ver primeiro nas nossas empresas, né? E não é na empresa, acho que é um pouco do que o Bill Gates falou, né? Ele falou assim, entre a questão do carbono ou você tirar o pobre, né, da pobreza, ele falou, vamos tirar o pobre da pobreza, vamos fazer o desenvolvimento econômico e a gente pode ter certeza que a tecnologia vai se encarregar de resolver no tempo essa questão do meio ambiente e vai, não tenho dúvida disso. Exatamente. Acho que só para complementar o ponto, e eu concordo com o ponto de vista do Vasco, acho que assim, hoje nós temos opção. Então, eu acho que o melhor modelo a ser perseguido, não é nenhum nem outro, é ter opções, para você poder ter escolhas, né, e tomar as melhores. De novo, é um processo de transformação cultural que nós estamos passando também. Hoje nós temos a opção de estar fazendo esse evento de uma maneira híbrida. Eu acho que tem muitas pessoas que, e aí permita-me, né, eu acho que tem muitas pessoas que não têm essa consciência, com a opção de participar via online, vão optar em participar via online, mas estão participando. Agora, pessoalmente, eu acho que a relação, o contato, né, a discussão, você ir na frente de um computador, ver como é que está, como é que é a simulação do que foi dito, do que foi visto, isso é importante, isso é relevante para o entendimento. E muitas vezes, de uma maneira online, você não tem esse acesso. Porém, né, eu volto a destacar o ponto de que o importante é ter opções. E hoje a tecnologia trouxe e nos deu a opção de sermos híbridos. Eu acho que isso é muito importante e muito relevante sempre. Né? Enfim, eu acho que esse é um caminho a ser perseguido, o equilíbrio, trazer isso e trazer o bom senso. Eu sei que às vezes falar de bom senso é muito, né? Depende de cada um tem o seu, mas eu acho que você tem a opção, e quando você tem essa questão econômica colocada na mesa, eu também acredito que essa questão econômica vai determinar como é que a tecnologia vai nos ajudar a resolver os problemas, e principalmente nessa questão de sustentabilidade. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Então, bom, respondendo a tua pergunta. A gente já ultrapassou 15 minutos do tempo, eu não sei se encerramos. Encerramos. Agradecer a todos os painelistas, acho que a gente superou a meta até de perguntas e de interações. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal.